pessoal, e minha gata já aqui a postos. Olá pessoal, tudo bom? Muito bem, nossa live hoje, eu e a Helene, nossa live de Feng Shui, onde nós vamos falar sobre halls, salas, entradas. Então é assim, gente, já vai curtindo, já vai convidando as pessoas, já vai compartilhando. Que essa live promete, tá? Nós vamos dar algumas dicas de como você harmonizar a sua casa, os seus ambientes. E entradas são sempre uma coisa bem entrada, né? Entrada, o começo de algumas coisas. E eu espero que vocês fiquem até o final dessa live. Eu vou também falar vou tirar 3 cartinhas do jardim interior. E aí vocês vão escolher essas cartas, tá? Vocês vão escolher pra gente saber qual é o significado. Deixa eu ver se eu consigo já chamar minha amiga aqui, minha companheira de trabalho. Vamos. Muito bem. Espero que ele funcione direitinho, porque o meu Instagram hoje está em inglês. Ele não quis aparecer em português, então ele está em inglês. Ó, arte moderna? Não, tô tentando mudar as coisas aqui. Estou vendo toda a obra da sua casa. Estou vendo do seu local. Toda a obra. Pera aí. Quem quer? Eu quero participar. Revestimento, placas de gesso 3D. Vou deixar o telefone tocar. Agora há pouco eu já recebi um golpe. Onde você está, Elaine? Vamos convidar você novamente. Vamos ver se você consegue entrar agora na maneira... Ué. Você recusou por quê, Elaine? Vamos fazer a nossa live, ó. Resolve o problema do celular, me dá um ok para eu te chamar, ok? Muito bem. Então, gente, hoje nós vamos fazer uma live sobre Feng Shui para todos, tá? Essa live Então, o celular dela tá doido. Final de quaresma, gente. Não tem como. Chegando sexta-feira santa. Então, gente, você quer o revestimento placas e gesso? É o seguinte. Você quer ganhar dinheiro, mas você não pode só focar no dinheiro. Lembre-se disso. Você tem que... inventa uma live falando do seu produto. Doações é interessante, né? Então, se você só ficar focando no dinheiro, você não vai ter o dinheiro. Então, você tem que focar no quê? Nas coisas que você gosta de fazer, nas coisas que você quer para você. São metas e objetivos. Se você não tiver metas e objetivos, você não consegue o que você quer na sua vida. Então, o desespero não vai levar a nada. Ok? Várias entradas de dinheiro, você tem que fazer várias entradas de dinheiro, não importa o que seja, né? A não ser golpe, não, tá? Porque é uma energia muito ruim. E é interessante, porque você tem que ter várias entradas. Se você faz bem brigadeiro, você faz bem? Vamos lá, vai lá fazer brigadeiro e vai vender brigadeiro. Todo mundo gosta de brigadeiro. Então, foca nas coisas que você sabe fazer, você faz bem e você pode ganhar dinheiro com isso, ok? Isso também faz parte do Feng Shui. Vamos lá, vou convidar você de novo, Helene. Deixa eu ver. Vamos ver se você consegue entrar agora da maneira
Certa. Nossa, cada hora ele tá com um problema diferente hoje. Ô, meu Deus. Não, quero sua cabeça inteira, hein? Calma, mulher, calma. O mundo não foi feito num dia só. Foi sim. Não, não pode não. Peraí. Tá cortando sua cabeça. Deixa a minha cabeça. Daqui a pouco eu acerto. Não, não é bom. Você sabe que pelo Feng Shui não é bom. Você sabe um monte de coisa do Feng Shui que você não faz. Vamos parar? Tá, mas em live a cortar a cabeça não é bom. Não é O bom. problema é o vídeo que não tá bom. Esse vídeo, o celular hoje tá doidinho. Tá doido? Fica à distância. Pronto, Tá. já tô com a É que nem cabeça essa inteira. pessoa, revestimento de placas, eu estava dando um conselho que, eu preciso de dinheiro. Se focar só no dinheiro, não vai vir. Então, eu Sinto preciso muito. de dinheiro. Como é que a casa tá para precisar de dinheiro? Aí, Então, ó, vamos lá, para você quer pessoas dinheiro, que porta de precisam, entrada. tá? Como é que tá a sua entrada? Como é que tá a sua energização do dia entrando na casa? Então, tudo isso, tá organizada, tá Exatamente. limpa, tá arrumada? Você fez coloca coisas que você possa criar metas e objetivos. Então, tudo isso é reflexo que você tem que ter para ter alguma coisa em casa. Qualquer área do Baguá que você for ativar, você tem que ter alguma coisa que você canalize a tua energia, que você focalize a tua ideia para que aquilo comece a acontecer. Além de toda aquela toda a limpeza, organização que a casa tem que ter. Então, se uma casa está toda Exato. zoada na porta de entrada, não vai entrar dinheiro, não vai entrar amor, não vai entrar nada. Então, assim, a Antigamente, proposta quando eu era a proposta da casada, live é justamente essa. Como é que é a tua entrada? estou aguardando, olha só o que ele respondeu, com isso que você falou. Estou aguardando vida financeira mudança. Tá, o que você A quer de vida mudança? financeira vai mudar se você mudar algumas atitudes e mudar algumas coisas, a maneira de fazer as coisas. Então, Gratidão. ele precisa a parte que é importante é o seguinte, ele vende isso daí. Aonde que ele vende? Na casa dele ou ele tem um comércio? Então, é vago. Porque o comércio dele é uma coisa, a casa dele é outra. A energia que entra no ambiente não entra igual no outro. Então, qual é o local que ele está querendo prosperidade financeira? E o que ele está disposto, ou a pessoa está aberta para que isso aconteça. Então, assim, se eu quero ter um relacionamento bom, amor e tudo mais, a minha casa tem que mostrar em algum momento, em algum lugar, que isso seja a minha ideia. Então, o quarto bem arrumado, com flores, com decoração legal, com ambiente gostoso, aconchegante. Você ter toda a estrutura do que você quer para você. Porque senão fica uma coisa decorativa e não afetiva. Então, aquele lance daquela outra live que a gente falou dos quadros de pessoas, fotos de pessoas que faleceram, tem coisas que tem que mudar. Então, a pessoa quer. O que ela quer? Então, ela tem que abdicar de algumas coisas para abrir espaço para outras. Ele falou, é minha casa onde fabrico minhas placas de gesso. Tá, então o que acontece? Você tem que criar uma entrada comercial e uma entrada residencial. Particular. Esse é o primeiro passo da coisa. Você tem o teu escritório, é um quarto, um cômodo. Este cômodo você tem que estar preparado para esse tipo de trabalho. Então, assim, não adianta colocar um tablet numa mesa, um notebook e achar que ali é o comércio e que a energia é a mesma da casa. Isso que não pode. Então, assim, ou bem é uma coisa ou bem outra. Não dá para ter as duas coisas. A energia são de energias distintas. Então, ele tem que identificar onde está o comércio dele. A entrada é a mesma da casa? Ótimo. Tem um cômodo lá dentro? Como é que está a entrada dessa casa? Eu posso entrar para visitar? Eu posso entrar para ver produto? Eu posso entrar para negociar? Ou eu só vendo online? Então, são uma série de informações que, se eu não tenho como te dar dicas. Eu não posso falar assim, olha, conserta aqui, conserta ali. Tá? Mas a priori eu vou fazer é dar dicas gerais. Gerais, porque assim... Dica geral. O TI tem que entrar para todo mundo igual. Pronto. Então, não posso ter nada que bloqueie a entrada do meu TI. Então, já começa no hall de entrada. Pode ser apartamento, pode ser casa, pode ser um quintal, pode ser
uma edícula, o que for. A entrada, como é que tá essa entrada? Ela tá aberta? A porta tá nova? Tá tudo funcionando? A maçaneta é bonita? Tá em ordem? Ela funciona normalmente? A chave fecha normalmente? Tem plantas? Tem iluminação? O Ti entra circulando? Porque entradas retas tem problema. Então, cada vez que a pessoa escreveu, ó, faço sites, Instagram, meu comércio, numa área de lavanderia. Não vai funcionar. Tem entrada, uma segunda entrada? Tudo que ele fizer numa lavanderia vai embora. Esqueceu do banheiro que a gente comentou? Água. A água leva embora. Então o dinheiro vai entrar, o dinheiro vai sair da mesma forma. Não pode ser na lavanderia. Tem que ser um lugar especial. Se você quer dinheiro, se você quer uma prosperidade, tem que ser uma... Você tem que dar destaque, você tem que dar um lugar de qualidade. Olha só, a pessoa não escreve direito. A gente não entende o que a pessoa escreve. Está tudo ok. Sim, planta, Jorge. Então, o que tem a planta? Tudo. As pessoas têm que aprender. É que nem eu fiz uma live outro dia no TikTok, mas eu fiz para responder perguntas. As pessoas só falavam assim, amor, financeiro. Não, se não vier uma pergunta certa, como é que não é tarô, tem que adivinhar. Isso aqui não é... Feng Shui não é tarô, não é oráculo para adivinhação. Ela é uma mesmo oráculo, não é, a gente tem que orientar, não vou ficar adivinhando a vida da pessoa. Apesar do Feng Shui trabalhar com a parte holística, trabalhar com a parte mística, eu tenho a parte prática, sim, a prática teórica, a parte de cálculos. Eu preciso ter uma planta baixa do imóvel, eu preciso localizar norte e sul dessa entrada, eu preciso uma série de informações técnicas de decoração para eu poder trabalhar. Porque, a princípio, eu tenho uma planta, essa planta está decorada. Por que você prendeu o cabelo? Porque estava caindo no meu rosto. Está no meu rosto. Está muito grande, Silvia. Imagina, estava muito bonito. Eita, nós. Mas tudo bem, vai. É a vida prática. Então, gente, vamos começar pela entrada. E eu vou fazer a gata sair. Pronto. Então, todas as entradas, independente do hall e da porta principal da casa, todas as entradas têm que deixar com que o Ti entre circulando para todos os ambientes. A regra do Feng Shui, quando entra numa casa, é nunca entrar reto. Então, tipo assim, você tem que entrar com uma linha sinuosa. Então, casas antigas, a maioria tinha... Por que o pessoal aproveitava o quintal e fazia um zigue-zague? Porque era necessário para a energia entrar suavemente. Não entrar e, queimar o chão na saída. Entendeu? Não é corrida de Fórmula 1. Você pode colocar alguns obstáculos, como alguns vasos de plantas. Então, assim, o caminho é sinuoso. A partir daí... Deixa eu só completar o que a pessoa escreveu. Mas as placas precisam de água para serem feitas. Uma parte, a parte técnica, a parte de produção e outra parte administrativa. Você não pode misturar as duas coisas. Então, exatamente, assim, não vai adiantar você tentar negociar todo o teu trabalho, porque você facilitou de ter um notebook e a produção ali. Então, você vai ter que ter o local certo para fazer a peça e o local certo para trabalhar o administrativo, que não é no mesmo local. A partir do momento que você trabalha no mesmo local, sendo a lavanderia, lamento, tua vida financeira não vai para frente. Não adianta tentar negociar. Isso não se negocia. Isso se localiza, se identifica uma cura e se realiza. Ponto assim. Uma coisa, com administrativo, é outra coisa. Exatamente. Se for trabalhar com administrativo, é em outro local. Na sala, num canto, no quarto, uma mesa. A mesa pode ser o Feng Shui. Podemos fazer um Feng Shui numa mesa, mas eu preciso que você esteja em outro local. Simples assim. Exato. Tá? Então boa não noite adianta. Pessoal que está entrando, tipo que assim, dando aquela coisa do bonitinho na internet, mas na prática não funciona desse jeito. Então não funciona. Não adianta estar bonito na internet e não ser funcional. Às vezes você pega um lugar todo detonado, mas está funcionando a 1000 por hora. Por quê? Local de trabalho. É uma coisa. Vai estar sempre zoado, vai estar sempre bagunçado, porque está produzindo. Agora, aonde está administrativo, eles têm que estar um local preservado, reservado para isso.
Né? Então, toda a É que administração nem de uma empresa. quando eu quero um amor, eu vou pôr o ambiente de acordo para isso, seja propício para as coisas acontecerem. Estar aberta para isso. Então, se uma pessoa. Exato. Você pode perceber se a pessoa é amorosa ou não pela casa que ela tem, pelo jeito como ela decora, pelo jeito como ela recebe, pelo jeito como ela faz um lanche. Isso é o que significa você estar aberta para o relacionamento com o amor. Porque às vezes a pessoa pede, ela quer que o outro seja, mas ela não está sendo. Então, a reciprocidade não acontece. Você está mandando uma mensagem errada para o universo. Então, Exatamente. aquela brincadeira do você dá bom dia todo boa noite. dia. Oi? Boa noite para o pessoal que está entrando agora, que o pessoal está escrevendo. Boa noite, meninas. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, meninas. Então, as pessoas têm que entender que o lugar de produção realmente vai acabar sendo bagunçado. Se arruma bagunça, porque é movimentado. É igual uma cozinha. Toda vez que você vai cozinhar, você vai criar louça para lavar, e vai ficar aquela coisa, você tem que limpar de novo, organizar, mas é a rotina da cozinha. Agora, eu não posso misturar isso com o receber pessoas em casa. Eu não preciso receber a pessoa na cozinha com a zona toda. Eu tenho uma sala de estar. Tudo tem um lugar certo para ser feito. Então, numa casa, você pega um canto para fazer a parte administrativa, ou você vai ter pedido dentro de uma lavanderia. A não ser que, nessa lavanderia, ele fez uma divisória e fez da lavanderia uma oficina. Está com a imagem ruim ao vivo. A imagem está boa, acho que é o seu celular que deve estar com algum problema. Pode ser. O meu tá boa, estou vendo a sua imagem ótima, então... O sinal pode estar ruim. Vê em outro lugar da casa para ver se o sinal pega melhor. Porque para mim tá todos os sinais perfeitos. Sim, tá? Então, para assim, mim também. Se ele separou a lavanderia para ser o escritório dele, a entrada tem que ser independente, o escritório tem que estar em local separado, lugar seco, fechado, seria colocar uma divisória e uma outra portinha. Então, tipo, reorganizar a estrutura da casa. Então, a lavanderia da casa ficaria em outro local. Tá? Que é aquele caso do banheiro que a gente estava falando. Hoje a gente vai tentar falar sobre o hall, entradas e salas. Perguntaram assim, qual que é a melhor cor para o quarto? Não, hoje nós vamos falar só das entradas. O quarto a gente vai falar em outra live, tá? Então, assim, não vamos desfocar. Por enquanto a gente está falando dele, porque dele está considerando entrada de um ambiente comercial, de um ambiente residencial no mesmo local. Então, assim, exatamente. Eu tenho, o meu ateliê é independente da minha casa. Eu tenho um local de produção que não fica o escritório junto, o escritório fica à parte, numa sala para mim trabalhar com arquivos e tudo mais, que é a parte administrativa, e justamente peguei a área da prosperidade para colocar essa mesa, e local de comando e tudo mais, então eu tenho toda uma estrutura para me poder fazer o trabalho. O revestimento é o seguinte, nós vamos dar dicas, tá? Nós vamos dar dicas de várias coisas aqui, falando de hall, entradas e salas. Para resolver esse seu problema, teria que ser feita uma consultoria. Então, você teria que contratar particularmente os serviços para poder resolver isso. Tá, você falou que mora com seus pais de favor. Então, tem várias coisas, vários itens que não é numa live que a gente vai resolver. Isso aí tem que ser feito uma consultoria. Okay? Nem com uma coisa básica, então, mas tem que ter planta baixa, com as medidas proporcionais. Aí você entra em outro momento, você chama em off, né, pra gente. Então, nesse momento não vai ter como você mostrar planta, mostrar nada, porque a live hoje é hall, entradas e sala, ok? Então, se você quiser alguma coisa, você depois contata uma das duas, pode ser a Helene, não tem problema. No particular, no
no inbox. Inbox. Ok? Inbox. Ai, que chique, né? Então, vamos lá. Continuando. Então, assim, voltando ao hall. Então, logo que você entra, a gente fala entrada, quando é apartamento tem os halls de entrada. Alguns têm halls de entrada, outros são diretamente corredores secos, que todo mundo acessa e tudo. Mas tem outros que tem entradinha, tudo bonitinho. No prédio, a pessoa vai acabar perguntando o hall do prédio. Esse é uma coisa, esse é o comunitário. Eu vou ver a entrada do seu apartamento. Sim. Então, a entrada da casa, casas conjugadas, cada entrada separada, não se considera o portão principal para cada casa é uma coisa, e nos apartamentos é a mesma coisa, cada porta é uma porta, tá? Então, assim, sim, todos eles, geralmente vai entrada reta, são entradas retas, práticas para economia de espaço. Como é que você faz para quebrar tudo isso? Colocando plantas, colocando decoração. Então, quando você tem um quintal grande e que você pode colocar plantas, você planta direto no quintal e vai fazendo toda a movimentação para que faça um caminho sinuoso, para que dê a sensação de uma sinuosidade, para que o Ti venha espiralando para entrar nesse ambiente. Num apartamento, você não vai fazer no corredor todo, você só vai fazer na sua entrada. Se tiver um hallzinho, beleza, dá para você decorar. Se não tiver hall, um exemplo, porque eu moro em apartamento. Então, são quatro apartamentos, então 2 portas de frente para 2, são 2 portas em cada apartamento, porque é de serviço e é entrada social. Então, assim, é um retângulo. Para você colocar alguma coisa lá, então tem que estar de comum acordo todo mundo para poder colocar ou planta. Mas como é um local que fica escuro, a luminosidade é pouca, então você tem que ter planta específica, tem uma manutenção que você tem que dar. E aí tem a faxina do prédio. Então, acaba dificultando de você colocar algumas coisas ali em comum acordo com os outros moradores. Mas aí você tem parede para você poder movimentar, né? Oi? Você tem as paredes laterais da porta. Então, mas você tem que pôr de comum acordo, porque são 4 apartamentos ali morando juntos, entendeu? Então você tem que, tudo que você for colocar nas paredes, tem que ser em comum acordo. Porque não tem muito espaço para isso. Geralmente o apartamento tem dessa. Você tem que dividir com mais alguém que esteja em comum acordo. Mas a sua porta, você tem o direito que você pede para o síndico de poder fazer alguma coisa. Eu coloquei o símbolo do Vaguar, então assim, isso você pode fazer. Mas assim, então, se avançar por enquanto, muito... a gente está só até a entrada, então a gente não está considerando a parede da porta para dentro. Então, assim, com relação à chegada até onde você está, a entrada tem muita gente que já sai direto no elevador. Então, tem uns que é elevador privativo, tem outros que é elevador comunitário. 2 apartamentos já fica direto, né? Então, tipo assim, nesses apartamentos, lógico, você tem que falar com o síndico, tem que saber as regras. Mas geralmente, o que for fazer na porta, você considera de outra forma. Vamos supor, você não pode pôr um vaso no chão. Isso não te proíbe de pendurar alguma coisa na sua parede. Sim. E muitas vezes só uma coisa, custódia, peraí. Custódia, a energia de quaresma está meio complicadinha, né? Seguinte, depois se você quiser perguntar sobre a cor de quarto, como você falou, vai nos nossos Instagrams particular e pergunta, tá? Porque ela falou, obrigada pela resposta. A próxima live provavelmente seja quartos, porque você já falou de cozinha, de banheiro. Aí ela escreveu assim, obrigado pelas respostas, beijo, fique bem, e saiu. São atitudes assim, não pode, as pessoas não podem esperar. Tem que esperar a gente dar uma dica, falar alguma coisa. Então, o que eu tenho para falar, mesmo que ela saiu, é bem isso. Ok, você ainda está na live, legal. Manda para os nossos Instagrams particular, vai lá no Instagram, depois faz a sua pergunta. Nós não vamos nos negar a falar assim, a cor é tal. Dependendo disso. Tá bom? A gente
responde para você, se você tiver pressa, tal, a gente responde depois no inbox, não tem problema, tá bom, Custódia? Porque tudo que a gente vai falar agora, você pode colocar nas situações da sua casa, inclusive até quartos. Então, é só você prestar atenção em algumas coisas. Ok? Porque tudo é energia. A energia tem que circular nos ambientes. Tá bom? Espero que você continue conosco, tá, Custódia? Fala, Helene. Então, aí, quando a gente está falando de decoração, cada caso vai ser um caso. Então, justamente, cada um vai me passar informação e eu vou trocando informações. Por isso que a gente faz anamnese. Eu faço uma anamnese antes da consultoria. Não dá para fazer. Sim. Mesmo que eu tenha planta, mesmo que eu tenha tudo na mão, eu tenho que ir no local, eu tenho que fazer radiestesia, eu tenho que medir tudo isso. Então, assim, até a chegada da casa, não pensa que é só um quintal. Não, ela faz parte. É uma energia que está latente na casa. Então, eu tenho que saber como é que eu entro. Como é que é uma energia. Eu fui num apartamento de um cliente que, assim, era um conglomerado de prédios. E tinha elevações. Então, tinha torres para tudo quanto era lado. Era, assim, enorme o local. E a energia de cada coisa era totalmente diferente da outra, porque a posição de cada apartamento também era invertida. Assim, era absurdo. Você subia um elevador para chegar à elevação do prédio. Depois no prédio tinha um outro acesso. Então você imagina quanto de energia está naquele local. Então, assim, cada caso tem que ser visto. A gente está dando dicas básicas, basiquinhas. Então, assim, eu tenho um quintal, meu portão é linha reta. Ótimo, vamos colocar umas plantinhas, umas decorações, duende, fadinho, o que a pessoa quiser de decoração. Ah, preciso fazer? Não, você vai colocando uma intercalada a outra para que crie a sensação, a ilusão de novidade. Não precisa mudar nada, sabe, assim, entendeu? E que nem assim, o portão da minha casa, eu entro, eu tenho que virar para entrar para a porta. Quando isso acontece, eu já criei o atalho. Ele já vai seguindo aquilo lá. Eu já tenho uma direção. Então, necessariamente, eu não preciso fazer. Mas eu não vou fazer uma coisa seca, deixar coisas com quinas. No Feng Shui, as quinas são prejudiciais. Então, eu tenho que ir quebrando essas quinas com decoração, com iluminária. No quintal? No quintal. Eu tenho que criar um ambiente gostoso para entrar nessa casa, senão fica muito agressivo. Então, assim, a sensação de bem-estar está quando você entra no local. Então, a partir daí, você vai criando passo a passo. Chega na porta. Aí é aquela que eu estava falando no começo. A porta é nova, a fechadura é nova. Porque no Feng Shui a gente dá prioridade à porta principal. Não é a porta da lavanderia, não é a porta do estacionamento, da garagem. Não, é a porta de entrada da sala. Você é a pessoa principal. Você tem que se sentir importante. Se você não se sente importante, o resto não é. Então, assim, como é que eu entro nessa casa? Ai, para que uma porta grande? Porque a pessoa se sente grande. E ela atrai prosperidade só por isso. Não é ego. Entende? Que não é a sensação de ego. Eu sou o melhor. Não. Eu quero estar bem. É a sensação de estar bem. Então, né, quando você se expõe a uma coisa grande, você entra num local que tenha coisas bonitas, você se sente bem. Você sente, né? Você eleva a tua energia, você eleva teu... Agora você imagina, você entra numa porta que está quebrada, a maçaneta que não abre, você puxa o trinco, cai, não tem iluminação, não tem decoração, uma coisa... É assim que você vê em muitas casas, porque a pessoa não dá valor. Então, quando você não dá valor ao que você tem, o rico ganha mais, porque ele dá valor porque ele está pondo. Tanto é que aquilo, muitas vezes a pessoa nem sai de um aluguel, de uma casa, porque a casa dá tanto certo para ele, que ele pode ter dinheiro para comprar 1000 casas, mas ele não vai sair dali. Porque ele se sente bem, ele sabe? Ali a prosperidade cria. Entendeu? Então, para que ele vai alugar uma casa, comprar uma casa, se aquela que ele está pagando aluguel, está ajudando ele? Então, ele paga o preço de estar bem. Porque ela responde à energia. Então, é assim que as pessoas têm que entender a casa. Ela responde ao que você pede. Né? Então, ela pede para você arrumar, ela pede... Começa a quebrar, cai coisa, porque está na hora de parar tudo e vamos fazer o que tem que fazer. A porta tá boa? Chegou na porta. A porta não é barata, Silvia. Você sabe disso, que qualquer portinha hoje é mais de R$300 uma portinha simples. Você vai comprar uma maçaneta, é quase R$100 uma maçaneta bonita.
Então, vale a pena investir num lugar bonito, que é teu, que você pode cuidar? Vamos colocar uma luminária bonita lá do lado de fora, vamos colocar decoração. Se a pessoa tem possibilidade, que é uma casa que ela tem como decorar, ela tá na vantagem que tem um apartamento, porque o apartamento você tem que, né, resiliência, né, com relação a todo mundo. Você tem que aceitar a coletividade para poder fazer. Mas uma coisa é certa, Exato. tem ventilação e tem iluminação, porque a iluminação num apartamento, na entrada, é obrigatório. Ela está sempre em movimento, tem gente sempre entrando, então a luz sempre acende, apaga, não é isso que prejudica, tá? Você só vai identificar a tua porta. A tua porta, no caso, o que você vê quando você abre? É uma parede? É o resto do corredor? O que é que você está vendo? Então, essa energia que você vai trabalhar do lado, em vez não de quem entra, mas sim de quem sai. É mais de quem sai do que de quem entra. Porque geralmente apartamento você consegue arrumar muito melhor do que uma casa. Já tem uma estrutura, mas a casa não. Quer dizer, eu abro a minha casa, eu tenho a rua, eu tenho N coisas para ver. No apartamento, não, eu só tenho aquilo. Tá? Então, são coisas distintas para trabalhar na hora que me... Ai, como é que é a porta? Mas eu tenho a entrada. Você falou do baguá, e na outra live nós falamos do baguá do seu posterior. Por quê? Ele tem uma regra de trabalhar a energia para frente, não para trás. Eu não trabalho antepassados. O céu anterior eu não trabalho, eu vou trabalhar só posterior. Para quem Então, não dali para sabe o frente. que é um baguá, deixa eu ver aqui. Para quem não sabe o que é baguá, é este polígono de 8 lados. Inclusive, este é do baguá do hemisfério sul, tá? Teria que Então, ser o outro baguá, né, Silvia? Seria o baguá do ele tem mais 8 simplesinho. lados, e esses lados que são trabalhados nos locais, porque esse aqui é do I Ching, né? Tem também os símbolos do I Ching. Aqui não sei se dá para ver Mas quando você direito. mostra assim, o pessoal usa como referência. O certo é só aquele que tem os trigramas. Ele é uma cor só, um espelho no centro e os trigramas em volta. E tem a posição certinha dos trigramas para não ter erro, porque muitos baguás foram feitos errados. Teve uma época que eu via... Sim, não, e outra, a câmera lá inverte, tá? Essa câmera, a câmera do celular, ela inverte, tá? Achei um baguá grande aqui, é só para a pessoa ter ideia, né? Só ter ideia do que é um baguá, que é um polígono de 8 lados, né? 9 com o meio. Deixa eu ver se eu pego aqui, tá? Peraí. Peraí que eu já pego. Eu já pego ele aqui para vocês. Acho que eu tenho uma folha de tempo. Porque é tudo em apostila. Aí fica complicadinho. Ó, esse aqui é o baguá. É só a parte interna. E aqui, onde está o desenho do Yin Yang, tem um espelho. Então, tem que ter todos esses desenhos, que são os trigramas do Xing, os trigramas simples, e aqui o espelho. Nesse caso do espelho, cada situação eu uso um espelho diferente, que seria o espelho côncavo, convexo e o normal. Se eu for usar o normal, é só para reflexo. É só para refletir. Se eu usar o côncavo, é para repelir. O convexo é para atrair. Então, assim, o que eu tenho à minha frente, que nem a minha casa, ela fica numa esquina aberta, e eu estou na frente da esquina. Então, o que acontece? Já houve batida, porque antigamente tinha muita planta. Quando meu pai faleceu, o meu irmão tirou a gente acabou tirando, né, as árvores da frente da casa. Tinha os tipos de jardins pequenos com árvores, arbustos, no caso. E isso ajudava muito a casa. Quando foi retirado, várias moto, bicicleta, carro, acabaram batendo no portão. Então, o que eu tive que fazer?
como já a gente está em reforma e mexendo na casa, eu coloquei o baguá de frente na casa, em direção a essa esquina, aí parou o problema. Parou de ter vários problemas, não foi só isso, são vários problemas. Porém, a minha casa, por ser uma torre alta na frente, ela não é um sobrado, mas é uma torre alta na frente, a parte do telhado é igual ao telhado japonês, só que em vez de fazer as curvas para cima, elas são pontudas, elas direcionam setas. Então, assim, a gente está reformando justamente para modificar isso também, fazer as curas nos cantos. Porque o que acontece? Para mim, nada. Mas todo mundo que estiver na frente dessa seta vai ter problema. Tá? Um problema que aconteceu agora recentemente. A vizinha da frente, por causa de barulhos e tudo mais, levantou o muro dela, a parede do muro dela. Que é exatamente na frente da minha varanda. A minha sacada do quarto, né, a varanda do quarto, está de frente. Então, assim, ela fechou. A minha sorte é que o muro ainda é um pouco baixo, mas quando eu saio na frente do portão, eu dou de cara com o muro bem alto e sem nada. Não tem planta, não tem nada. Então, já com essa reforma dela, mudou a estrutura da casa. Para você ver que não fui eu, mas uma coisa externa prejudicou. Então, eu estou sendo obrigada a fazer uma nova... vou fazer o recalçamento, fazer a calçada novamente e colocar plantas, para justamente quebrar essa energia dela. Então, assim, as coisas vão acontecer na volta, tudo é movimento. Eu tenho que entrar no movimento, eu não posso simplesmente fazer e acabou. Tem que vendo não dá para fazer, não dá para fazer e acabou. Apliquei o baguá hoje e nunca mais vou mexer. Não, você tem que limpar, você pode trocar, você pode mudar, alterar a cor dentro da escala de cores que é para aquela área, você pode modificar, fazer uma nova decoração, mudar móveis. Então, tudo é movimento. Você não pode ser sempre estático, não é uma coisa estática. Ela está em movimento com você. Se aquilo muda de alguma forma, você tem que se adaptar à mudança que houve, que é o meu caso. Nunca precisou, porque eu tinha muita planta, agora já não tem tanta. Vou ser obrigada a colocar, nem que for para dentro da minha casa, mas eu tenho que colocar de uma forma que o meu visual não seja mais bloqueado. Porque é a mesma coisa do apartamento que você abre... Se ela tivesse nesse muro, se ela tivesse plantado aquela unha de gato que gruda na parede, mas estaria resolvido. Poderia. Colocar plantas ajudaria. Até eu mesmo fazer um jardim externo, que é uma ideia que eu estou tendo aqui, já é uma coisa que quebraria essa energia. Você tá entendendo? Então, assim, ela só não quebrou totalmente porque ela não é tão alta quanto a minha varanda. Mas ela é já é uma boa sacada, porque é do outro lado da rua. Não tem uma distância muito grande. Mas eu consigo ainda ver o horizonte. Antigamente, na minha sala, na sala aqui da casa do meu pai, dava para se ver, vamos supor, Guarulhos inteira. O que aconteceu? Tem prédio, as árvores cresceram, houve modificações na parte de Guarulhos. Então, hoje já não vejo mais. Hoje eu vejo uma árvore na minha frente, vamos dizer assim. Mas ela está fechada. Existe uma árvore que é movimento que tem sempre passarinho, flor, essas coisas, então não me atrapalha. Mas antes eu tinha uma visão panorâmica. Hoje eu já não tenho mais. Então, assim, as casas da minha rua eram todas de muros baixos, já não são mais. São todos portões grandes, muros altos, tudo fechado, como se fosse um cofre. Isso aí não é uma coisa boa. Entendeu? Aquela visão dos Estados Unidos que não se tem muro, janela, só tem uma gradezinha, não seria uma coisa boa, mas não se tem. Já o que para eles é bom, que tem um monte de janela e é uma coisa insegura, nós aqui no Brasil não temos. A gente tem as janelas específicas. Oi? Falando de plantas, eu vou falar para vocês depois escolherem a sálvia, de novo, a erva doce ou a angélica, tá? Isso no final da live. Outra vez essas três? Elas são insistentes. Não, erva doce, sálvia, erva doce e angélica já não apareceram. Já. Já? Já. Significa que o momento é para estamos com uma energia
repetida. Estamos trabalhando energias. É, porque nós estamos na quaresma, né? Está saindo a quaresma, né? Mas é assim mesmo. Até o final da Páscoa, a gente está erva sagrada. Olha, as 3 são ervas sagradas, por isso. Não, sim, é o que eu estou falando, não é uma coisa ruim, mas é uma coisa que a gente tem que pensar a constância da energia. Para você ver como um tema que mantém uma constância e as pessoas têm a mesma pegada com relação a isso, a mesma energia. Bom, entramos, chegamos até a porta. Então essa porta tem que ser bonita, tá? Sim. Ser pintada, tá em ordem. Outro dia eu comentei, fiz até um comentário com uma pessoa, falei, poxa vida, será que o pessoal não tem dinheiro na igreja para passar um verniz numa porta? A porta é linda, enorme, toda desgastada, sem verniz. Aí depois você vê do lado de uma igreja evangélica toda trabalhada. Por que será que o pessoal não vai, né? Então. Exatamente. É uma igreja? É uma igreja. Então por que na igreja também não se cuida? Não é o fato de... o Feng Shui, primeiro que o Feng Shui não é religioso. Hoje em dia, existem vários produtos, até eu estava vendo acho que foi no Instagram, não sei aonde, um produto que é como se fosse, parece um mel, você passa com uma esponja, e todos os móveis ficam brilhantes, então ele restaura o interior da madeira, e não é verniz. Tem então, existem vários produtos hoje em dia, mas custa passar um óleo de peroba, que fosse o caso, porque é madeira escura. Passar um lustramóveis, que fosse, tá? Um lustramóveis. Você vê que a madeira tá ali acabada por causa da chuva. Ela tá com uma cor já cinza. Sol, a chuva. Então, exatamente. Não vai ter um produto básico que vai resolver o problema. Tem que dar uma bolichada e passar um verniz para se proteger. Um verniz náutico, que é proteção de chuva. Quer dizer, é uma igreja. Exato. Será que não tem um pouquinho sabe, uma lata de verniz para passar? Então, assim, como é que querem que a coisa seja bonita se não tem cuidado? Então, o estar bem em todas as áreas do Baguá é o cuidado que você tem com cada área. Exatamente. Como é que você está se doando com essas áreas? Como é que você está trabalhando essas áreas? De repente a casa pode estar velha, mas a forma como você cuida dela, ela começa a trazer coisas para você. Ela vai te ajudando, mas você tem que cuidar. Então, assim, vamos lá, entrou na casa, abri a porta, ela é linda, maravilhosa, uma maçaneta dourada, toda trabalhada no douradinho e tal. Entrei. Tapetinho de boas-vindas, um capacho, né? O bem-vindos. Entrei. Como é que eu entro nessa casa? O que eu vejo logo que eu entro? Um espaço aberto, um corredor, uma escada ou uma parede. Que aí a gente entra naquela história do hall interno. Porque a gente tem o hall externo e o hall interno. O que eu estou vendo no interno? Então, assim, geralmente é uma sala. Como é que eu entro? Eu tropeço em algum móvel, eu vejo alguma coisa que bloqueia a minha visão, eu tenho uma escada direta. Alguns pata de costas para a porta, então tem uma série de coisas que... Você tem uma regra no Feng Shui, é que você vai pegar quase todos os sofás de costas para uma porta, eu não entendo por quê. Né? Aí vão falar, por causa da televisão. A gente ajeita outro jeito de estar. Porque eu nunca tive... Exatamente. Eu não consigo ficar num sofá que as costas dele não estejam na parede. Ou com outro móvel. Não dá. Me incomoda ter coisas atrás. O Feng Shui é uma coisa que é inerente em mim nesse sentido. Eu tenho essas sensações exatamente iguais ao do Feng Shui. Eu não consigo ficar com as minhas costas desprotegidas. Eu nunca entrei no metrô e fiquei com as costas de costas para alguém. Eu fico encostada nas laterais para não ter encosto atrás de mim. Eu quero ver o que está acontecendo. Eu quero ver o movimento. Na cozinha, assim, no quarto, em qualquer cômodo. Eu preciso ver. Então, se eu estou deitada numa cama, eu tenho que saber o que está acontecendo atrás de mim. Então, a porta não pode ficar atrás, a janela não pode ficar atrás, porque eu quero ver o que está acontecendo. Na casa, na entrada da casa, e você dá de costas com os móveis, significa assim, estou fechado para tudo que vier para mim. Tudo. Exatamente. Não é só dinheiro. Tudo. Então, eu me fechei em copas. Ponto. Você bloqueou a entrada, acabou. Você quer o quê? Então, quando eu peço para tirar o móvel, você vai ver tudo e mais um pouco
de alternativas para não mudar aquele imóvel de lugar. O sofá é mais importante. É. Você tem N decorações, mas o sofá é importante. Entendeu? Então, assim, eu vou ver as existências do cliente já logo quando eu entro. Eu já sei onde estão as existências. Então, é que nem o rapaz estava falando. Por isso que a gente precisa que todas as pessoas que moram na casa estejam lá numa consultoria. E eu preciso saber como elas interagem com aquilo, porque foram elas que decoraram. Então, como é que ela está interagindo com aquilo? Eu já fui numa casa que o que eu falei da última vez, eu pedi só para mudar o fogão. De tudo que ela tinha para fazer, o que estava pior era o fogão. E o fogão era a prosperidade do imóvel. Eu precisava que ele estivesse bem, para que o resto desse conta. Ela desse conta de vencer as outras coisas. Então, as outras coisas, encontramos paliativos. Fomos colocando band-aids para segurar, para não sangrar, vamos dizer assim, né? Como se fosse um corpo. Para não sangrar, coloquei um monte de curativo. Mas o machucado principal eu tinha que costurar. Então, como é que eu costuro? Troca o fogão. Se foca em comprar esse fogão. Comprou o fogão, não deu 2 meses, ela mudou de casa. Pronto, já não precisei resolver aquele tanto de coisa. Porque a casa que ela pegou foi melhor. Então, assim, quando se fala alguma coisa, quando eu vou ver alguma coisa, eu vou ver que a pessoa tem dificuldade, que a pessoa tem necessidade, que às vezes ela faz aquilo sem noção do que ela está fazendo, mas eu preciso saber o porquê que ela está fazendo. E eu questiono. Não, mas eu tô bem. Não, você não tá bem. O que tá te incomodando? Então, eu confronto o problema. Então, assim, não é só uma consultoria de mudanças de móveis e de cores bonitinhas. É um pouco mais embaixo. Porque eu posso ir lá. A gente como consultora vai lá e deixa tudo bonitinho. Casa Vogue, Casa Cláudia, lindo. E aí? A pessoa não vai saber manter, ela vai voltar ao erro, porque ela não sabe onde ela tá errando. Né? E vai voltar tudo a estaca zero. Sabe aquelas casas que o Hulk fazia? Que ele arrumava, criava, tudo bonitinho. Quando ele voltava meses depois, aquilo estava o mesmo problema que estava no começo? Porque ele não mudou a estrutura de dentro da pessoa. Ele mudou só o externo não afeta. Eu tenho que afetar o interno. Ela tem que entender que se ela fizer assim, 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 vai dar problema. E só vai dar problema, a pessoa só vai dar aqui problema quando ela perde um amor ou ela perde dinheiro. Aí ela entende. Então, assim, não vai pelo bem, mas pela dor ela vai. E geralmente elas procuram pela dor. Aí querem fazer um curso, Normalmente é pela dor. E querem fazer o curso para tentar, não vai. Quer fazer não vai. Quando a pessoa está com um problema realmente instalado ali, tem que resolver, não vai ter outro jeito. Então tem que ser, nós somos as orientadoras do passo a passo para a pessoa. Porque ela não vai saber fazer, ela não vai entender qual é o processo. Então, assim, você imagina que eu falo assim, vocês vão ter que, agora, nesse exato momento, se o tua poltrona estiver de costas para a porta, você tira. Pronto. Você já causou problema na vida de um monte de gente. Elas vão saber onde pôr o sofá. Vão alegar que o espaço não tem lugar para espaço. O espaço do móvel. Não dá para colocar planta porque não cuida, esquece de regar. Não dá para ter animal porque não tem tempo. Nunca vai dar para fazer. Então, não vai dar para ter dinheiro, não vai dar para ter prosperidade. O amor vai dar sempre aquele problema. Exato. Então, assim, a gente está numa era em que as coisas são tão iguais que os problemas em quase todas as casas são os mesmos. Porque os apartamentos são iguais, as casas são parecidas, as construções são iguais, já não tem as distinções. É tudo um modelo pré-moldado, praticamente. Então, é que nem aqui na minha rua. A rua em si, o local, era um brejo. Vamos dizer assim, era um brejo. Então tem mina d'água para tudo quanto é lado. Se furar, tem água. Mas, quem tem energia para trabalhar com água, tudo bem. E quem não tem? Então, todas as casas têm problema de brigas em família, problemas de relacionamento. Sempre tem um quebra-pau. Para qualquer lugar tem um quebra-pau, porque a energia do lugar é assim. Para mim, não, porque eu sou de água. Eu trabalhei a minha casa e eu seguro a energia dela. Eu trabalhei com Feng Shui. Então, eu trabalho a energia dela sabendo como é que ela funciona. Então, não só estou lidando com a energia de uma água,
vertente e muito... Ela não me proíbe de ter dinheiro, mas ela leva o dinheiro fácil, então eu tenho que segurar. Então, planta para tudo quanto é lado. Controla esses vinhos d'água? Controlo. Controla a movimentação das coisas? Sim, eu tenho um 8 na casa. O número da minha casa é um 8. Então, lado espiritual e lado material tem que trabalhar junto, o tempo todo, 24 horas por dia. Então, assim, você vive Feng Shui o tempo todo. Então, igual o seu sentido, o tempo todo. E o Maurício também. Então, a gente vive o nosso trabalho físico voltado para a magia. Então, é o tempo todo trabalhando nesse lado. É uma escolha minha e dele. Se eu for para uma outra casa, vai ser a mesma coisa. Desculpa, mas é por isso que tem tronco para todo lado. É, tem madeira para tudo quanto é lado. A gente trabalha com madeira, então segura madeira. É. Mas você tá entendendo? Então eu tenho que ver a dinâmica do lugar. Eu tenho que ver. Eu tinha uma cliente que ela morava num local que era mina de carvão. E ela achava que a energia daquilo tinha prejudicado a casa dela. No entanto, o que prejudicava a casa dela era uma baita de uma torre de celular que tinha atrás de uma casa vizinha. Falei, filha, você tá ligada no 24 horas por dia. Você tá conectada com o mundo. Você quer dormir como? Não vai. Entendeu? Sim. Aí eu tive que adaptar placas de radiestesia certas, porque ele encheu a casa de radiestesia, também reverteu energia. O meu pêndulo, ele falava assim, quem é a louca? Porque ele virava para todo quanto é lado. Eu tive que tirar tudo, desativar tudo e reativar os lugares certos para ela não se prejudicar. E nem tanto era a casa prejudicada, era a bendita da torre de alta tensão que dava direto com a janela do quarto dela. Resumindo, se resolvia com um espelho no Feng Shui. Reflexão. Entendeu? Às vezes as soluções são fáceis, são rápidas, são simples. É a coisa mais, sabe, assim, são coisas tão... Você fala, meu, como é que isso funciona? Eu não vou saber explicar, porque na prática não existe uma lógica. São os elementos místicos do Feng Shui, são os 9, sabe, que você vai usar para tudo. Mas eu tenho que saber usar, e tem que saber aonde colocar, como colocar. É só isso. É aquele trabalho de R$ 1.000, que o meu serviço vale 50, o resto eu prego. Não. O prego custa 50, o meu trabalho custou tanto. Mas por quê? Exato. Eu soube bater no lugar certo. Eu preguei o prego no lugar certo. Ponto. Então, vale o teu trabalho, vale a tua peça consertada ou não vale? O meu trabalho é esse. Porque eu sei como, quando e onde. Agora as pessoas não sabem. Então, o nosso trabalho, ele é muito técnico. A gente pensa que é facinho. Não. O duro é você fazer o trabalho, a gente como consultor entende. Mas o cliente não, ele não é obrigado a entender, ele não fez o curso, ele está te pedindo ajuda. Então, o mais claro possível você explicar, o mais didático. As minhas apostilas, Silvia, são com desenhos, são com imagens, fotos. Então, eu dou uma dica de um vaso, eu identifico para ela que tipo de vaso que eu quero e aonde eu quero que coloque. Então, eu mostro uma foto de uma decoração, imagina a pesquisa que eu faço para encontrar exatamente aquele ambiente que eu quero. Aí a pessoa fala assim, mas tem que ser essa planta? Congelou. Oi. Congelou, voltou. Voltou. Então, tipo assim, tem que ser essa planta, mas não pode ser outra. Eu dei um leque de plantas para ela colocar, plantas que durem naquele ambiente, aquilo que você falou. Eu não vou matar uma planta num ambiente escuro, que não tem ventilação e não tem nenhuma iluminação. Não tem planta nenhuma que vive na noite. Sim. Tá? Então, o mínimo de luz ela tem que ter. Então, quando não tem que ter uma luz indireta, pelo menos uma luz indireta. Quando não há essa possibilidade de uma planta natural, a gente entra naquela que a gente falou na outra live. Plantas decorativas de ótima qualidade, que pareçam exatamente naturais. Vai valer a pena? Lógico que vai. Agora, tem casos que a pessoa está sofrendo ataques energéticos, a porta da casa da outra vizinha está causando problema, ou a vizinha. Você tem que harmonizar isso. Então, eu vou ter que escolher uma específica. Então, além de ser uma planta artificial, eu vou escolher uma que seja para aquela finalidade. Então, assim, eu vou ativar uma área do Baguá. Tá, eu tenho várias escolhas. Qual é a escolha que mais se identifica com o que eu preciso? Tá? A Custódia precisa sair da live. Você tá livre lá, Custódia. Você
cidade boa. Muito Você bom, pode sair. vai ficar no IGTV, tá? Vai ficar no IGTV, depois se quiser você pode continuar vendo, e eu vou colocar no YouTube também, tá? Eu que agradeço você estar conosco, tá? Eu que agradeço você estar conosco aqui, tá? Beijo, garota. Então, aí nós entramos na sala. Como é que essa sala é? Ela é convidativa? Ela tá com o sofá aberto para quem entra? Os pontos de atenção são interessantes? A decoração está adequada? É um ambiente acolhedor? Ou é aquela coisa que virou a zona faz tempo e ninguém sabe nem o que é aquele cômodo? Né? Então, vai do que... de como é essa entrada. Aí vocês vão perguntar, mas eu queria saber qual é a área. Bom, a área eu só vou saber dependendo da entrada da casa, de onde está essa porta. Eu posso entrar por 3 lugares do Baguá. Só por esses 3. Não dá para entrar por outros, só por esse. Que é a área do trabalho, a área da espiritualidade, a área do trabalho, que é a área certa, seria no meio da casa, e a área dos amigos. São essas 3 áreas. Por quê? Eu vou colocar o Baguá na parede da porta de entrada. Nem sempre a minha porta vai estar na área do trabalho, que é no centro. Ela vai estar num dos cantos. Exatamente. Então, normalmente, eu vou ter essas 3 áreas para trabalhar a entrada da casa. Fica. Então, assim, aí cada área eu vou identificar como eu tenho que entrar. Então, assim, por sorte, a espiritualidade e o trabalho, eu trabalho com água. Então, eu posso trabalhar com várias coisas interligadas. É mais fácil. Já na área do trabalho, na área do... Ai, caramba. Não, dos amigos. Não, dos amigos. É metal. Então, um é metal, água e água. Porque, assim, dentro do Baguá, as áreas que têm os elementos fixos, né, que são identificáveis, são madeira, sim, metal, água, fogo e terra. Então, assim, sim, a área da espiritualidade não tem um elemento fixo. A área da prosperidade não tem elemento fixo. A área do relacionamento também não tem. E na área dos amigos também não. Então, assim, a gente vai por analogia das cores. Então, assim, o preto, o verde escuro e o azul escuro são áreas do trabalho, que também são da área da espiritualidade. Porém, a espiritualidade, eu posso usar os violáceos. E os verdes escuros. No verde escuro, quando eu vou para a família, é madeira. Aí já são verdes claros e azuis claros. Então eu vou por analogia de cores e de analogia de elementos. Tanto é que na área do relacionamento é fogo que a gente coloca. Porém, eu não coloco nada que seja pontudo. Porque não pode. Mas é fogo. Porque ela tem as cores do vermelho. Então, se ela tem vermelho é fogo. Então, assim, eu entrei por essas 3 áreas principais. Amigos, trabalho e espiritualidade. Cada uma vai me trazer uma energia específica para casa. Isso sim, combinado com a área o ponto cardial que essa porta está direcionada. E também ligado a como eu entro nesse imóvel. Então, o portão onde ele está. Então, tudo isso me dá como é que é a energia dessa casa. O que está entrando nessa casa? Então, eu vou facilitar. A minha, quando eu entro, antigamente ela estava na área do trabalho. Hoje, com a mudança da obra, ela está entrando na área da espiritualidade. Reforçando o meu 8, reforçando... Você está entendendo? Então, existe um reforço. Uhum. Exatamente. Então, isso eu vou analisar. Analisando isso, estou entrando, estou fácil entrando? Entrei fácil, beleza. O que eu deparo com a frente? Tem minha escada? Então, a minha energia, queimou o chão. Dá de frente com a janela? Já era. Já foi passear, dá uma voltinha, ela só volta daqui a um tempo. Então, eu não posso perder essa energia. Se eu não posso perder essa energia, não significa que eu tenho que colocar alguma coisa na porta de entrada de bloqueio. Mas a uma certa distância, eu tenho que ter alguma coisa para desviar essa energia e fazer com que ela percorra o resto dos ambientes. Então, ela vai circulando, não vai em linha reta para lugar nenhum. O que acontece em apartamento, Silvia? Você dá de cara a porta de entrada com a varanda, a sacada. Com a janela. É básico. Você já até sabe.
Eu falo para a pessoa, passa a planta, porque mais algumas coisas eu já passo até adiantado, porque é beabá. Você não pode entrar e ter o vão livre, tchau e bem, ela não vai andar para mais lugar nenhum. Então, as outras áreas do bagó ficam inativas. Eu preciso ativar. Acaba com Então, os bloqueios os para que essa bloqueios. energia Planta, contorne. plantas, móveis, Você cores, pode pôr um mobile. uma luminária mesmo. Se a decoração te permite, coloca uma luminária um pouco mais baixa. Faz a decoração. Então, a priori, quando eu faço Feng Shui, a minha ideia é, primeiro, decorativa. O que eu tenho na decoração que eu posso usar? Senão você vai fazer da casa da pessoa uma loja mística. E eu não quero carnaval. isso. O carnaval. E aí o carnaval o ano inteiro não vai dar certo. Não. Então, assim, fica todo mundo perguntando o tempo todo o que é aquilo. Entendeu? E eu não preciso que a pessoa fique identificando. Então, eu vou tentar fazer curas que não levem ao nível de espiritualidade, no nível de religião, e nem que seja uma coisa carnavalesca, que nem você falou, com uma decoração totalmente fora da caixinha. Tem que ser uma coisa que ela é aquela coisa da história do Jardim Zen. Você sabe a história do Jardim Zen? Que o imperador mandou criar um jardim lindo, maravilhoso, e o jardineiro real fez, mas ele destacou uma coisa em comum. E aquilo destacava do resto. Aí o imperador mandou tirar. Porque o Jardim Zen é um todo, ele não é uma coisa só. Eu tenho que olhar para tudo e não para uma coisa só. Então, o Feng Shui está em tudo, ele não está numa coisa só. Eu não preciso focar olhos. Eu tenho que distribuir os olhos. Eles têm que estar em todos os lugares. Tá? Então, entrei nessa casa. Geralmente eu falei isso na outra live, na semana anterior, que eu, particularmente, indico para a pessoa escolher uma cor mais neutra, porque as pessoas se cansam de cores. Se eu não faço uma análise, eu não sei como é que está a energia das pessoas nessa casa, às vezes são mais pessoas, eu não vou jogar um vermelho, eu não vou jogar uma coisa que agrida, ou que torne a energia da pessoa muito intensa, e nem uma energia que possa apagar a pessoa de vez. Então, assim, pintar de branco, pintar com cores fortes, eu evito. Vamos nas cores mais nos perolados, no areia, no amarelinho um pouquinho mais claro, no erva doce, uma camomila, sempre cores que sejam agradáveis e, de certa forma, estáveis. Para depois, com o tempo, a gente ver qual as coisas que a gente Aí você pode colocar um detalhe a mais, né, na decoração, pode, com o tempo, e vai dando um equilíbrio daquilo que a pessoa precisa. Porque assim, tipo assim, você nunca decora uma casa, você nunca vai decorar uma casa de uma vez. Você vai ter que entrar na casa e ver como é que ela funciona. Para você falar, não, aqui eu tenho que colocar tal coisa, colocar um vasinho ali. É aos poucos, nunca de uma vez só. Cheguei, tá tudo bonitinho, igual o Casa Hulk. O Hulk é lindo, maravilhoso, mas se você pensar na funcionabilidade, a pessoa não vai ter. Nunca vai ter. Eu mesma já reparei em várias casas, eu sou uma das que sempre critico um pouco isso, até por causa de ser decoradora, que eles poderiam usar melhor os ambientes em questão funcional. Porque eles não são funcionais, eles são decorativos. E as pessoas precisam da funcionalidade, porque eu não vou ficar com aquela casa daquele jeito o tempo todo. Eu vou precisar usar a casa. E usar a casa é tudo que está nela. Senão não adianta. Tem um canal no Instagram que o nome é Loft alguma coisa, que eu não lembro. Eles moram num loft, então eles mostraram tudo que eles fizeram na decoração, que assim, tinha uma certa altura, então eles fizeram embaixo cozinha, sala, e em cima eles fizeram quarto. Então eles mostraram toda a estrutura, e eles fazem projeto para pessoas que precisam morar em áreas reduzidas. E assim, aqueles lofts americanos que têm estruturas parecendo industriais são ótimas para fazer decoração, porque são blocos quadrados ou retangulares, você vai dividindo conforme a tua necessidade. Então fica tudo certinho e o baguá fica completo. Baguá completo é aquele que é quadrado, redondo ou retangular. Porque os outros, sempre vai faltar um pedaço. Se não falta um pedaço na casa em si, vai faltar no quintal. Então você tem sempre que fazer uma cura. Então, quanto mais básico. Eu já vi gente fazendo umas decorações e falando nada a ver. Um baita do terreno lindo,
muito aproveitável, e não fizeram metade do que deveria fazer. Faz aquela casinha, sabe, encolhidinha, reaproveitando o que o cara já tinha, sendo que pôr para baixo e fazer 4 paredes é muito mais rápido e mais fácil. E ampliar o ambiente. Sim. Quer dizer, fazem um cômodo de um quarto, lindo, maravilhoso. Silvia, uma cama... Deixa eu pegar minha bateria aqui. Uma cama com 2 criados mudos e o armário, o guarda-roupa, acabou o quarto. Acabou o quarto. Você não se movimenta ali. Sim. Que se reaproveitar um espaço que poderia ter aberto de outra forma. Sim. E se falar assim, ai, gastou. Não, às vezes eles gastam mais com aquilo que eles estão fazendo do que se tivesse feito do zero de novo. Tá? Porque pensam no quê? Pensam no bonitinho, mas não pensam no funcional. O Feng Shui, ele pensa no funcional. Você tem que funcionar ali dentro. A casa tem que ser... Ela tem que ter espaço para você se movimentar. A partir do momento que você não tem esse movimento, você começa a ficar nervosa, irritada, ansiosa e não sabe por que foi. Exatamente. Sabe aquela quina de cama que você tropeça o tempo todo? Ninguém sabe por que foi. Mas pro Feng Shui, aquela quina daquela cama é importante. Por que ela tá ali? Exato. Então, a gente analisa a entrada nesse sentido. Entrei na casa, como é que eu tô me sentindo? O que eu tô vendo? Qual é a funcionabilidade? Quando eu ando e entro, eu vou tropeçar com a mesa de centro? Tropeço com algum estofado? Dou de cara com o rack da televisão? Com o vaso que tá me incomodando? O que eu tenho? Então, eu vou começar dali, abrir o espaço, mas ao mesmo tempo redirecionando o Qi para que ele flua. Cores. Sim. Como é uma sala, geralmente as cores mais para os tons de amarelo e terroso são os mais indicados porque é a cor da comunicação. Por isso você está vendo o amarelo. É a cor da comunicação. Eu quero que as minhas visitas venham e acabem dormindo. Tem casa que é assim. E olha que eu sou uma pessoa extremamente ativa, mas tem casa que só de entrar, a luz que tem, que eu falo que é aquela luz branca, que é a que eu estou usando por enquanto, porque assim, não se acha a luz amarela que eu quero. Não se acha. Eu tenho que ir lá no centro da cidade buscar, porque bairros não tem. Mas essa luz aqui, com o tempo, você fica cansado e com sono. É verdade. E você vai falar, você tá... Não, ele termina com a tua energia. Então, assim, durante o dia, eu tenho muita iluminação do sol, então tranquilo. Mas à noite, eu estou limitando porque essa energia não me ajuda, não estimula. Então, eu preciso de cores mais fortes perto de mim para que me mantenha ativa, entendeu? Sim. Então, esse é o passo. Helene, eu não posso trocar o sofá. Beleza, pode trocar a posição do sofá. Você pode colocar almofadas por enquanto. Você pode dar um toque. Um tecido em cima, decorando. Um chalezinho, uma capa. Exato. Principalmente quem tem animal, que já sabe que ele vai estar arranhado, comido, mordido. E a gente tem que estar toda hora limpando, arrumando e organizando. Os meus gatos não comeram, mas... não conseguiram comer o sofá, mas a cachorra acabou destruindo o resto que tinha dele. Então, assim, a gente sabe que são coisas que não duram muito, tá? Perto de outras. Sim. Eu perdi uma televisão, mas tudo bem. Eu aprendi dessa vez. Não tenha televisão na altura de um gato. Maravilha. Então, assim, não é porque isso aconteceu que a minha energia é ruim. É que aconteceu, eu tenho que trocar e ponto, acabou. Sim. Tá? Então, assim, a sala, geralmente, a gente usa para comunicação, para conversar com cliente, com amigos, com clientes, com parentes. Então, de certa forma, é o local também da televisão, porque a televisão no quarto não pode. Apesar de a gente gostar muito, adaptar muito, mas o certo quarto é o local para descanso do guerreiro, sem celular, sem nada eletrônico, sem nada para atrapalhar, porque realmente incomoda. Isso provado, comprovado, testado por mim, testado pelo Maurício, pessoas que eu conheci, que eu fiz os testes. Então, assim, realmente, ter aparelhos eletrônicos no quarto não é indicado. E a gente está tendo uma sobrecarga de energia nesse sentido, e por isso a gente está tendo mais problemas de saúde, porque as ondas que estão acima da gente estão com... né? E a gente acha que isso não afeta, são energias invisíveis, mas prejudiciais à saúde. Infelizmente, é o mundo que a gente vive. Então, hoje...
Você pode solucionar isso colocando alguns orgonites, mas tem que ser uma coisa específica. Eu fiz um para mim, então está na cabeceira da minha cama, mas é uma pirâmide enorme, né? Com alguns elementos lá que eu deixei ali por conta disso. Que se eu preciso deixar o celular, eu deixo junto com o orgonite. Que é para poder controlar. Porque ele vai ter. Eu já não tenho mais, Vai... eu já tirei o meu de perto. Uma porque se você ele acessar o celular, se você acessa o celular à noite, você não dorme. E ele estando ali também prejudica. Então eu já ponho ele para carregar a noite toda e não fico mais com ele por perto. Foi uma organização nossa aqui, porque senão não vivemos. Vamos dizer assim, não vivemos. Antigamente era o telefone, horário comercial, mas hoje não. A pessoa lembra, ela te manda o recado. E a gente automaticamente pega, não tem aquela coisa, amanhã eu vou ver. Eu não pego, não. Eu durmo e não pego, o celular daqui fica ali sem função. Morre, não fica nem sabendo. É bem assim. Eu não sei porque o meu celular ele não toca os avisos que deveriam tocar. Também eu não fui pesquisar por quê, tá? Então, eu deixo quieto. Então, de tempo em tempo, eu olho. Tem alguma coisa que interessa, ok. Eu resolvo. Não tem, fica lá. Bom, o meu, como é conta comercial, né? Então, o meu assim, é também coisa comercial. O que aconteceu então, agora? Tem mais um detalhe. Não, tem mais um detalhe. Se você tem o hábito de você colocar em pastas nos arquivos, né? Que tem o arquivo, você arquiva a conversa para não ficar no dia a dia. Se você apaga a conversa direto no arquivo, não, se você apaga a conversa direto no arquivo, quando a pessoa te chamar de novo, ela entra pelo arquivo, então você não recebe mais a mensagem. Eu mando tudo para os e-mails. Não, eu fico assim. A conversa é de trabalho, é um pedido, eu jogo ela por e-mail porque eu monto uma pasta no computador do pedido. Se a conversa é um assunto que eu estou resolvendo e é rápido, eu mantenho. Se não é rápido, também jogo para lá e coloco numa pasta de coisas para resolver. Então, assim, eu só fico necessariamente com o arquivo que eu preciso usar durante o trabalho. Então, tipo assim, se eu chamei o rapaz do Uber, ele está fazendo a entrega, eu fico com ele até eu fazer o pagamento e tudo mais. Acabou, pagou, eu deleto. E aí outra conversa em outro dia. Então, eu não fico amarrando... eu sou que nem no Feng Shui. Eu limpo. Então, já fez? Bola pra frente. Coisas feitas. É como se fosse uma pasta de trabalho. Tem, vai, não tem, tchau. Virou uma agenda. E as conversas, elas ficam arquivadas. Porque às vezes eu preciso passar um número, um código, alguma informação, o cliente está me devendo alguma resposta, eu mantenho até ter aquele assunto, daquela pasta, daquele pedido, eu jogo para a pasta até acabar. Entregou o pedido, o cliente falou assim, recebi, eu jogo uma pasta de arquivados no computador. Então a conversa fica lá. Se alguma coisa, daqui a um tempo a pessoa fala, mas tá aqui, tá explicado, foi assim, assim, assim. Às vezes acontece. Então, vamos supor, você me mandou um e-mail com todos os horários, todas as datas e coisas. Que eu já fiz a agenda, então eu não preciso mais daquela conversa, eu já joguei para a agenda. Confirmei, deu ok, então beleza, tá ali. Eu não preciso mais da conversa que nós tivemos, porque o assunto é a mesma coisa que eu estou conversando com você agora, eu não preciso ficar arquivando isso. E tem gente que gosta de ficar arquivando. Lembra quando? Libera. Coisa do passado, pode ficar sendo corrente até no celular. Por Deus, né? Então, assim, foto, arquivo, tudo, vai embora. Eu estou para fazer aquela limpa de documentos de anual, que é tipo assim, eu vou no site da Eletropaulo, tá tudo certo, tá confirmando com tudo pago, eu pego todas as contas e jogo tudo fora, eu não fico arquivando. Porque eu não fico acumulando, não tem que acumular coisas. Quando dá um certo, tipo assim, eu tenho algumas coisas para fazer, eu já vou colocando na mesa, que é para ir eliminando e dar fim naquilo. Então a casa é assim. Então a tua sala, voltando para a sala, como é que tá a tua sala? Tá abarrotado de coisa, papel, carta, tira, começa a limpar. Quanto menos é mais. Você perde menos tempo se preocupando com o que está ali, porque uma coisa que as pessoas têm que entender é que tudo que você pega e vê, você arquiva. Então, se tem um papelzinho embaixo do teu teclado, você vai lembrar que tem um papelzinho embaixo do teclado. Ah, eu não lembro. Lembra, fica no seu subconsciente.
Então aquilo fica pesando. Tem um negocinho que eu tinha que ver. Você pode não lembrar um negocinho que você tem que ver, mas você sabe que tem. Então, se a gente foca a energia com coisas assim, com bobeiras que não tem necessidade, a gente poderia estar focando em coisas úteis. Eu quero viajar e estou juntando dinheiro para viagem. Eu quero. Porque está tudo organizadinho. Pessoas que têm dinheiro, têm uma vida legal, porque tem tudo organizado. Elas não organizam, mas elas têm quem organiza. Elas pagam para alguém fazer isso para elas. Mas está tudo organizado, em pasta, no computador. Eu no computador tenho tudo em pasta. Eu vou eliminando conforme vou usando, concluindo. É necessário. É uma forma que eu tenho. E se assim, se der para ir no computador, eu tenho aquele documento impresso. Eu já deixo ele impresso numa pasta. Então eu tenho pastas de. O pessoal tem assim, você é artesão. Tá, mas é uma empresa. Você trabalha com uma empresa, você paga luz, água, você paga frete, paga entrega, recebe, correio, material. Tudo. Então você tem uma pasta para cada coisa. E a casa também é assim. Você tem luz, você tem água, você tem convênio médico, guardar em pasta, documentos em pasta, tudo em pasta, etiquetado, bonitinho. Não importa se é pasta suspensa, se é um arquivo pequeno, se é um arquivo grande, se é uma caixa. O importante é estar em pastas selecionadas e que, caso você fique com... precise de um problema rápido... Mas isso aí não pode estar na sala, né? Muita gente deixa na sala, né? Eu tenho escritório. Você tem escritório. Tem gente que não tem escritório. Guarda no quarto. Então, assim, num apartamento você sempre tem um cômodo a mais, né? Que é um quarto, 2 quartos. Nesse quarto você monta o escritório. Até você ter... Porque tem gente que não tem filho. Ou o filho já cresceu e aquele... Aproveita o cômodo para colocar o teu computador. É porque, assim, é uma coisa comercial, mas ela não é uma coisa que tem que estar à disposição de todo mundo que chega na casa. É um lugar que você tem que ter reservado, com documentos, onde você pode guardar dinheiro, coisas que não estão disponíveis, né? Você tem que manter em ordem. Né? E assim, eu sou daquela que gosta de ter tudo na mão. Eu tenho a coisa com caneta, eu tenho aonde tem tesoura, sabe? Você tem que ter um cantinho para esse tipo de coisa. Coisa no seu lugar, e as pessoas não têm esse hábito, elas não têm, que nem na cozinha. É fácil de você ir lá e pegar. Que nem eu falo assim, cozinha é coisa de cozinha. Você não tem que ter ferramenta na cozinha. Então você tem uma lavanderia que você pode ir para a caixa de ferramenta na lavanderia, que também não seria numa garagem, que é um lugar onde você tem um local para esse tipo de coisa. Mas não tem, não vai na lavanderia. Mas tem uma caixinha de ferramenta guardada com todas as ferramentas. E ferramenta você tem que ter régua, você tem que ter fita crepe, fita para luz, fita para água. Qualquer coisa que você vai ter problema, você tem uma caixinha com seus reparos. Um martelo, 2 chaves de fenda. Mas eu quando casei, a primeira coisa que eu... Quando fui morar sozinha, a primeira coisa que eu pedi de presente foi uma furadeira. Coisas que você tem que ter para o rápido se movimentar rapidamente. Muita gente pede para fora, mas às vezes no pai bola você precisa de alguma coisa. Tá ali. É uma caixinha aqui, ó. Eu tenho uma caixinha só de coisa de costura. Então, cada coisa no seu devido lugar. Então, coisa de lavanderia, coisa de banheiro no banheiro, coisa de quarto no quarto. Então, cada cômodo tem suas coisas. Então, o que é de sala? É ter um barzinho, é ter uma estante com livros, porque isso é interessante também, porque é onde você lê. Se você não tem um escritório, você pode... Né? Geralmente eu gosto do escritório, mas caso não for, você põe na sala. Hoje em dia, eles usam os livros como decoração. E você pode ver que a maioria dos lives dos intelectuais e todo mundo tem livro atrás. Eu não tenho. Mas você sabe por quê, né? Tem gente que anda fazendo pôster, né? De uma estante. Não, porque mostra uma intelectualidade que você está fazendo, é um trabalho. Por isso. Aí você pega uma pessoa mais atenta, lê o título dos livros. Aí você sabe se a pessoa realmente leu ou não. Que nem eu tenho, às vezes eu acompanho o Reinaldo Azevedo, da Coisa e tudo, e ele tem a estante dele atrás. Então, assim, que ele tem etiquetas, ele etiqueta todos os livros que ele leu, e ele tem os post-its gravados em páginas específicas. Você percebe que ele leu, e você sabe o que ele leu.
Alguns livros dá para ver, outros você fala assim, meu, nunca que ele leu aquele livro, nunca. Passou batido o resto, porque filosofia não é fácil. O que mais tem sobre sala? Porque já tem a live, já tem quase 1h30, 1h18. Olha, eu tô dizendo que essa live tá ficando grande. Gente que saiu, azar de quem saiu, né? Mas lembra, ó, você escolhe a sálvia, erva doce ou angélica. Eu vou ler os significados e depois vocês, quem não pegou, né, depois entra no IGTV e assiste e pega o significado. Que mais que mais de salas que você... Bom, a gente falou, outra coisa é iluminação, né? Um tópico interessante, iluminação também. As iluminações numa sala têm que ser as diretas, que é de uso geral, e as auxiliares, que são aquelas mais baixas, mais suaves, que é só para manter claridade no ambiente quando você está assistindo uma televisão, ou quando você só está relaxando. Então, com relação à iluminação, de qualidade, as amarelas também, que eu indico. Plantas, na sala, todas as plantas você pode colocar, desde que não sejam aquelas de boia, samambaia de metro, ou algum outro tipo de planta que fique pendurada. De resto, todas são indicadas, menos os cactos ou pontudas, né? Se vamos supor, você vai colocar um arranjo de rosas, tirar os espinhos. Então, plantas que têm espinho, tirar os espinhos. Não dá para tirar o espinho, então não põe. Sempre dentro de casa, coisas que sejam harmoniosas, nada que sejam agressivas. Imagens também favoráveis, que sejam de elevação e não de dor, de sofrimento. Aí, quando eu falei, conforme cada área do bagual que pega nessa sala, tem uma indicação de cada tipo de coisa para colocar. De colocar aquários, fontes, coisas com água, vasos de vidro, coisas de metal, isso. Então, assim, a gente fez um apanhado de coisas do mais básico que a gente faz. E tomar muito cuidado de colocar tapetinhos, aquelas passadeiras que saem correndo, que a pessoa entra e já sai escorregando, né? Então, assim, não colocar passadeira logo de cara, porque tem gente que coloca isso na entrada do apartamento, aí é complicado, você sai patinando com ela. Eu estou emborrachado, aquele que gruda, que deixa a passadeira não se movimentar. Passa silicone na parte de baixo uns pontinhos de silicone na parte de baixo das passadeiras, que ela adere no piso. Qualquer piso, né? Então vamos lá nas cartinhas. Vamos lá, gente. Qual que você escolheu? Hoje eu vou escolher erva doce. Eita. Oi? Erva doce. Tá. Eu falei vou começar dela com a erva doce. Erva doce. Uma das 9 ervas sagradas para os anglo-saxões que acreditavam a ela poderes contra o mal. Podemos dizer que se trata de uma planta de temperamento forte e decidido, pela característica que mostra em seu plantio. Ela prejudica as demais plantas à sua volta. Não combina com coentro e não produz semente, quando plantada perto do absinto e da erva cidreira. Será que você não está se deixando dominar pelo egoísmo ou sendo radical numa situação? As outras pessoas têm sentimentos como você e ideias que podem ser tão valiosas como as suas. Ame suas diferenças e respeite a dos outros. Muito bem. Angélica. Angélica. Usada desde a Idade Média para tratamento de muitos males. Protege e conforta o coração e o espírito. Seu nome deriva do fato de, no norte da Europa, desabrochar na época das festividades de São Miguel Arcanjo. Então sorria. O perfume e as verdes folhas da Angélica trazem muita esperança na mensagem de um anjo para você. E sendo o Arcanjo Miguel, significa que você tem uma grande proteção. Sálvia. Diz a lenda que quem tem sálvia no jardim não envelhece. Eu devia ter escolhido sálvia, hein? Para os antigos romanos, a sálvia era uma erva sagrada e sua colheita uma verdadeira cerimônia.
Outra lenda reza que se trata de uma erva caprichosa e que, se misturada a qualquer outra erva na culinária, sente-se ofendida, pois gosta de ter toda a atenção só para ela. É verdade. Será que isso tem a ver com você? Quem escolheu salve, salve aí, gente. Brilhar é bom, mas não podemos ofuscar o brilho dos outros, e muito menos deixar de reconhecê-los. Fazer um elogio bem intencionado faz bem ao próximo e volta para nós com uma imensa satisfação. Interessante, as 3 cartas estão falando de... presta atenção, será que você está... Uma de proteção, então o fato de sair Arcanjo Miguel, você tem que se proteger mais. A outra, olha, o que você está falando, olha, o que você está sentindo. Então é interessante a energia das 3 plantas. É porque quando a gente fala... Uma combina com a outra. Como a gente está falando de Feng Shui, eu estou falando da pessoa. Então, como é que a pessoa está se sentindo? Aí o rapaz perguntando sobre o trabalho dele. Então, você vê que ele está preocupado. Ele sabe que tem alguma coisa que não está legal. Mas ele insiste no problema e não na solução. Então, ele tem que estar aberto para entender o que está acontecendo. Para depois poder fazer a cura. Porque senão ele não vai falar assim, eu tenho que fazer uma coisa em outro lugar. Eu diria assim, tipo assim, eu só tenho esse lugar para fazer. Só posso fazer aqui. Tá bom, nós vamos analisar isso. Assim, eu não sei o quê, entendeu? Então a própria pessoa começa a colocar alguns empecilhos sem ter as soluções ainda. Exatamente. Então, tipo assim, ele nem esperou a gente comentar. Então, realmente, a lavanderia não é um lugar mais indicado para nada. Ele é usado para água, ele é usado para limpeza. Então, como é que você trabalha para receber uma coisa que você está limpando? Exato. Então, assim, ele trabalha com revestimento que tem que trabalhar com água, tá? Isso daí é um local de trabalho, de produção, né? Que nem o Maurício tem oficina, o ateliê nosso de madeira, não dá para ter em outro lugar, eu não posso aleixar madeira num quarto, né? Então, tem toda uma série de coisas que a gente está adaptando, inclusive para diminuir a incidência do pó, porque está prejudicando um monte de coisa também. Então, assim, o meu escritório não fica lá, eu não vou ter os arquivos lá, eu não vou ter computador. Aqui a pessoa fala assim, você não me atende. Lógico, eu não tenho como levar o celular para lá, senão ele quebra. Né? Então, assim, se eu ficar sem celular, eu também não vou atender ninguém. Então, eu não posso levar um computador. Eu já levei uma bronca do meu técnico, porque o meu computador eu limpei, eu disfarcei, eu abri ele antes, tirei todo o pó que tinha ali dentro, eu juro por Deus. Mas a placa que ele levantou para limpar, para trocar, tinha uma camada de pó. Falei, então. Ele falou, além de você limpou, falei, você já descobriu. Então eu não vou nem discutir o que aconteceu. Entendeu? Mas eu tenho que passar aspirador toda hora nele, eu tenho que tirar o pó. Porque mesmo eu trabalhando longe do ateliê, o pó circula. Então ele vem, ele penetra no computador, mesmo à distância. E eu não tenho como fechar, porque ele precisa ventilar. Então, assim, todos esses cuidados eu tenho que ter o tempo todo. Então, a gente vai adaptar exaustores de ar. Eu estou fazendo reforma lá embaixo para colocar aspirador direto nas máquinas, para diminuir. Mas, é o que eu falo, tudo tem um tempo também. Eu não posso sair correndo fazendo tudo ao mesmo tempo. O pessoal acha que a gente é rico. A gente não é tão rico assim. A gente funciona como todo mundo normal. Temos um trabalho. Tem que planejar. Então, assim, o nosso começo foi de um jeito, hoje já está de outro. Hoje eu já estou que adaptar a oficina para ter mais uma pessoa para ajudar a gente a fazer as coisas. Então, assim, a oficina já ficou pequena do jeito que tá. Então, a casa é dinâmica. A nossa dinâmica de trabalho também aumentou. Então, tem que mudar o que eu estou fazendo. Então, já daquele jeito não dá mais para fazer. Então, assim, eu tenho... o casal. Casou, dá com apartamento para os dois. Tem filho. Vai mudar toda a estrutura. Tudo aquilo vai ter que mudar tudo de novo. E vai mudar de novo quando essa criança crescer. E quando essa criança ficar mais velha, também. Então, assim, vai ter que adaptar. E essas adaptações a gente faz normalmente com o Feng Shui. Ele tem as áreas, está curado e tudo, mas eu vou adaptando coisas que vão ser necessárias. Né? Exatamente. Então, assim, as pessoas vão tendo dúvidas das nossas lives,
manda no inbox, manda a gente está aqui no Instagram, a gente está no Facebook, tem o WhatsApp. Porque aí depois a gente pode até fazer uma live só de responder perguntas. As perguntas que as pessoas mandarem. Se vocês mandarem perguntas... Faz o seguinte, a gente deixa aberto, as pessoas mandam as perguntas, a gente vai selecionar as perguntas para não ficar respondendo a mesma coisa. Então, os tópicos, sim, a gente fala e a gente vai resolvendo algumas coisas que dá para dar indicações. A gente pode fazer assim, gente. Pessoal, manda as perguntas. Pode ser inbox, pode ser no que for. Por aqui pelo Instagram, pelo Facebook, pelos outros meios que vocês têm, que chegue até nós. E aí a gente combina e faz uma live só respondendo as perguntas. Então a gente vai falar de assuntos variados, de tudo. E a gente pode, mediante as suas perguntas completas, gente, não adianta você virar e falar assim, ai, minha sala. E what? Minha sala o quê? What? Eu também tenho uma sala, e aí? Né? Então, assim, você tem que falar, explicar a situação para a gente poder fazer essa live de as perguntas e respostas. É que nem abrir a caixinha no Instagram, né? Que você abre lá as caixinhas para a pessoa fazer pergunta e nem sempre você tem as respostas. É porque assim, né? A pessoa acha que a resposta é de sim ou não, mas cada situação é uma situação. É que sim ou não, é que nem política. Pode até fazer. Silvia? Não tá política. Existia Lula e existia Alckmin. Agora existe Alckmin e Lula. E aí? Tá errado. Ninguém nunca teve errado, ninguém nunca teve certo e tá todo mundo junto. Então. A resposta de sim ou de não, ainda no tarô, no baralho, ainda dá para ter, mas se a pessoa fizer uma pergunta inteira. E também se ela se projetar para resolver. Exato. Porque se ela estiver perguntando se sim ou se não, mas não vai definir, então... Exato. A tarô vai falar assim, escolhe. Né? Exato. Então, assim... Faça as suas considerações finais. Deixa eu avisar um recadinho. No maio estarei palestrando lá em Paranapiacaba, Silvia. Convenções de Bruxas e Magos em Paranapiacaba esse ano. Então, primeiro sábado, eu vou estar lá na hora do almoço. Para variar, nós estaremos perto da hora do almoço, para deixar todo mundo feliz e contente. Eu e o Maurício vão estar lá. Eu vi os horários. Umas 12, outras 13. Não, mas, né? Mas como o pessoal está livre, leve e solto lá, porque assim, Paranapiacaba é aberto, você só paga para participar das palestras e palestras específicas, e eu já sou chaveirinho da Tânia, então eu estou sempre lá. Eu vou estar na escola, porque o Lira eles estão aproveitando para fazer eventos maiores, que é danças e não palestras, mas workshops, as vivências, né, de dança, essas coisas, e as lojas. Então, eles estão focando mais nas escolas, que tem mais salas. E o pessoal vai aberto, é um dia legal, você participa de tudo. Com relação à hora do almoço, eu estou tirando um sal, mas assim, o pessoal almoça, porque do lado, né? Oi? O evento é um fim de semana? É um fim de semana. Começa na sexta-feira à noite, que tem outro ritual de abertura para quem vai para lá, né? Fica lá hospedado. Aí tem o sábado inteiro. Você coloca no seu stories que eu compartilho. Me marca que eu compartilho para as pessoas saberem também. Sim, sim. E voltando à nova, né? Voltando às ativas no contato direto com o pessoal. Você vai fazer a palestra sobre Feng Shui, né? O tema sobre como é que o pessoal trabalhou essa energia durante a pandemia, porque muita gente optou por ter casas ao invés de apartamentos, né? Houve uma migração de apartamentos, de compras de casa e de demandou espaços maiores, né? Então, assim, muita gente se adaptou e muita gente está fazendo aquela bobeira de deixar os animais para fora de novo e, enfim, assumindo, é o que eu estou te falando, vícios que não se perderam, então voltando para vidinha monótona de novo. Então a gente vai falar um pouco sobre esse tema, no sentido do que a pandemia trouxe, né? E o Maurício, ele também vai fazer a palestra sobre runas. O dele é mais focado para vivência, né? Porque o pessoal gosta de sentir que faz parte daquilo. Porque quando se fala de runas,
é só um símbolo, né? E quando você fala... Muita gente não sabe o que são as runas. Porque muita gente ainda não sabe o que são, para que servem e como você pode trabalhar com E o pessoal brinca muito com elas e tentam fazer miscelâneas. Então, tipo assim, fazer outras terapias interligadas, isso é um caminho perigoso. Porque as runas são, assim como os sigilos da Goethe, assim como os anjos têm os sigilos, você tem que tratar dentro daquela linha. Se você tenta trabalhar fora dela, vai dar problema. Tá? É como a coisa, a gente está falando do Feng Shui, Feng Shui tem várias vertentes. Eu não posso misturar. Ou eu faço uma linha, ou eu faço outra. Mas as duas eu não posso misturar, porque vai dar problema. Vai interferir no campo energético daquilo que está sendo trabalhado. Então, assim, se eu tenho uma placa de radiestesia, eu tenho que trabalhar para aquela coisa, não adianta eu querer usar outra. É aquela, tem que ser aquilo. Então, assim, as pessoas, para poderem valorizar trabalhos e valorizar coisas novas, que não são novas, porque são coisas antigas, né? Então, elas querem dar nomes diferentes, trabalhos diferentes, criações diferentes. Misturam várias técnicas, várias coisas que às vezes não é muito interessante. Gente, como é gato escaldado, né, Silvia? A gente já sabe que não é um caminho seguro para fazer isso, não. Eu misturo várias técnicas e mudo o nome, inventei uma terapia, inventei uma nova técnica. Quando eu comecei a trabalhar com Feng Shui, eu sempre gostei de decoração, sempre gostei de casa, sempre gostei de reforma. Isso nato, meu, natureza. Quando o Feng Shui veio para o Brasil, eu me encantei, porque a cultura do Feng Shui, ele para mim fazia muito sentido. Mesmo não sendo oriental, o que ele me falava tinha sentido. Ponto. Sim. Como uma boa pisciana com a lua em ascendente em Gêmeos, lua em Sagitário, eu gosto de tudo e mais um pouco. Porém, se você faz tudo, você não faz bem. Então, o que eu fiz? Escolhi o Feng Shui como um caminho. Ele é o meio. Mas eu tenho todos os outros conhecimentos para poder trabalhar junto. Então, eu vou trabalhar com cores. Eu fiz cromoterapia, eu sei como trabalhar. Aí fazer com flores, aromas e tudo mais. Eu fiz aromaterapia, eu sei como trabalhar. Sei trabalhar florais. Sim. Então a gente adaptou tudo aquilo que a gente aprendeu para uma linha. É igual você. Você é muito boa no tarô, ótimo. Mas isso não te tira de fazer uso dos conhecimentos que pode ajudar. Não dá para você fazer, você indica, porque você sabe indicar. Sim. Porque é importante também é saber indicar. Você não pode indicar qualquer pessoa. Exatamente. Então, assim, as pessoas não, elas querem misturar tudo aquilo e fazer uma coisa nova. Não existe. Então, assim, não existe. Os melhores terapeutas, os melhores, eles trabalham com uma linha só, uma coisa só e focam naquilo. Isso não tira deles terem conhecimentos. Mas eles focam numa coisa só para poder dar o melhor. Então, quando você trabalha com magia, eu brigo com todo mundo, porque eu falo, gente, vai sair no carnaval? Eu escutei hoje, desfilar, a pombagira cigana. Então, né? Sem comentários. Já não basta o que já estão fazendo. Cigano é cigano, pombagira é pombagira. Não tem que misturar, porque é uma entidade que venha num terreiro ou num centro. Não tem nada a ver. Não é cigano, não é esquerda. Pelo amor de Deus. Entendeu? Exatamente. Então, assim, eu não sou uma expert na Umbanda. Eu não sou uma expert no... Eu tenho conhecimento, mas não é a mesma linha, gente. Saber o que é o certo. Você está entendendo? Então, assim, eles já estão divulgando uma coisa no carnaval, fazendo uma coisa, uma apologia, uma coisa que não existe. Mas que muita gente vai brigar porque fala que não existe. A entidade que você recebe no terreiro não é a mesma entidade que você recebe no centro espírita. E você não pode misturar. Isso não significa que você não possa conhecer dos dois lados. Mas são coisas distintas cada coisa. Ele está aberto a tudo, eu sou espiritualista, eu não sou obrigada, mas eu tenho conhecimento. Por quê? Porque eu atendo muitas pessoas de diversas religiões, então eu tenho que saber indicar. Eu vou na casa de várias religiões. Que elas necessitam. Eu vou na casa de várias religiões. Eu pergunto assim, se na casa precisa de uma proteção, o que ela acredita? Se eu falar que eu vou colocar uma cruz,
eu não vou colocar uma cruz com Jesus pendurado, eu vou colocar só a cruz, que é o significado. Sim, Se eu vou numa casa que é de Umbanda, ela quer colocar uma pomba da paz, ela pode colocar. Se eu quero que. Você tá entendendo? O que ela, para ela, representa segurança. Eu coloquei meu baguá na porta e estou bem feliz e contente. Mas na hora que eu preciso de. Isso não impede que eu tenha pedir um guardião ou outra coisa. Exatamente. Exatamente. Mas eu e tenho aí que cada um acha a sua linha, cada um acha o seu caminho. Então, mas eu espero que todos vocês... Os temas que nós elaboramos para esse ano na palestra é justamente isso, focar o que o Feng Shui fez com as pessoas nessa pandemia. E o que as runas têm feito. Porque as runas, elas não são só letrinhas, elas só não são alfabetos, elas são símbolos mágicos, elas por si só falam. Aí tem gente que tatua, tem gente que... a runa é invertida. O pessoal não considera a runa invertida, mas a runa é invertida. Então, assim, a runa invertida, ela causa problema. Você está tatuando ela no teu corpo, como? Ela está invertida para quem? Para quem vê ou para quem usa? Então, assim, tudo tem um significado. As runas, tem runas que são temporais e runas que não são temporais. Então, eu faço para você um talismã, ele tem um tempo útil. Ele não vai ser perene. Vamos falar. Pode parar. Vamos fazer a gente faz uma live específica e você faz você e o Maurício aí. Não, e a gente faz palestra. Uma específica. Tá? Sobre as runas, eu vou fazer perguntas, vou entrevistar vocês. Aí você vai falar com o Maurício direto. Aí vocês vão escutar a vozinha no fundo. Os dois. Tá? Então tá, Silvinha. Venha fazer, vamos lá, vão lá em Paranapiacaba, prestigiar, é agora em maio, né, que você falou? Maio, né? É todo maio de cada ano ela vai colocar o banner, eu vou compartilhar o banner dela, para vocês saberem onde eles vão estar fazendo as palestras e para vocês terem um pouquinho mais de conhecimento do Feng Shui e também das runas. Okay? Essa live vai ficar no IGTV e eu vou também colocar lá no YouTube. Ok? Que chique. A gente tem que ser chique. Tem, né, Silvia? Nós merecemos. A gente faz uma miscelânea nas nossas lives, mas é legal porque, assim, é uma coisa mais... a gente e as pessoas, porque ficar só naquela egrégora de aparência não é legal. Eu gosto da interação, eu gosto do dia a dia. Eu acabo colocando as cartas do jardim interior, porque eu prometo que eu trago minhas cartas xamânicas da próxima. Eu acho, né? Acho bom, né? Tá bom? Então tá bom, gratidão. Gente, na semana que vem tem uma outra live com uma outra pessoa, e na outra semana a gente volta. Tá bom? Gente. Obrigada por terem comparecido na live. Até a próxima. Boa noite. Gratidão. Boa noite, gente. Tchau, tchau.